Bem-vinda, bem-vindo de novo ao nosso consultório nesta terça-feira. Depois da medicina dentária, temos a oportunidade de colocar em destaque no programa de hoje o tema ansiedade. Temos como ajuda para esta terceira e quarta partes do programa de hoje a doutora Sofia Almeida Barbosa, psicóloga clínica. Doutora, bem-vinda, muitíssimo obrigado por estar connosco para que possamos falar sobre este tema que nos diz tanto a cada um de nós, e se não for nós próprios, temos sempre alguém que tem esta questão entre mãos. E, portanto, se me permite, para falarmos de ansiedade, eu gostaria de tentar perceber primeiro o que é, afinal, a ansiedade, que tanto falamos dela, mas que por vezes não sabemos bem o que é. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigada ao Porto Canal pelo convite para falar de um tema tão pertinente como é o caso da ansiedade. Obrigada. De facto, a ansiedade é muito comum e são, por vezes, dias muito cinzentos para as pessoas que dela padecem. E as pessoas, de facto, precisam de estar mais informadas e formadas sobre o que é a ansiedade e ter, de facto, as estratégias certas para poder lidar com ela. Hoje vamos tentar dar algumas ferramentas nesse sentido, Vamos tentar. Claro que cada pessoa é uma pessoa e nós fazemos tratamentos também individualizados e personalizados. Claro. Cada ser humano tem as suas complexidades, mas, de facto, hoje estamos aqui para formar da melhor forma. Quando falamos de ansiedade, é algo que é uma resposta natural, é uma resposta humana, a uma situação de medo, a uma situação de perigo, a uma situação realmente ansiogénica. Devemos também pensar sobre a nossa atualidade e sobre a forma como o mundo está. Um mundo inquietante, um mundo muito acelerado e frenético. Não tivemos tempo para sair de uma pandemia, entramos em tempos de guerra. Temos que lidar com muitas exigências na nossa vida, exigências não só familiares, existe muito contexto familiar que é de facto preocupante, existe a questão dos filhos, do casal, das questões laborais, do stress do dia-a-dia. Existe, para quem é psicólogo e consegue compreender-me, uma história individualizada de cada um. Todos nós trazemos uma história que, quando devidamente analisada, podemos considerar que tudo isto pode contribuir para a tal ansiedade. A ansiedade que é uma resposta dispersa, é aquele suspiro... Acaba por ser uma resposta a esses fatores externos? É, porque a ansiedade é um sintoma, não é a causa. Se alguém entra no meu consultório e diz eu sofro de ansiedade, eu sinto-me ansioso, muito bem. A pessoa sente esta sintomatologia física, uma aceleração cardíaca, interferências na memória, um stress associado, um medo do dia de amanhã, porque a ansiedade também é muito isto, de sofrer por antecipação. O que é que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou lidar com aquela situação? Será que vai correr bem? Eu tenho pacientes que sofrem muito de ansiedade e que procuram ajuda e que a ansiedade também está muito ligada à fobia, ao medo. Então dizem, olha, amanhã eu vou por um trajeto completamente diferente para o meu local de trabalho. É um medo, se calhar, ao desconhecido, não é? Completamente, um medo do desconhecido e a necessidade de querer controlar esse desconhecido. E nós sabemos que nós não podemos controlar tudo, claro. E 90% das nossas preocupações, como está escrito, muitas delas não acontecem. E, portanto, precisamos de começar a aprender a lidar com esta inquietude que nos aumenta o cortisol, a hormona do stress, que nos aumenta a ansiedade e nos sentimos tão atarefados e que nos leva a comportamentos de apego para lidar com tudo isto. Esta sensação, se calhar a pessoa para lidar com isto tem distúrbios alimentares, ou come menos ou come mais, envolve-se no álcool, nas drogas, em comportamentos abusivos. Doutora, podemos dizer que todos nós podemos ter uma predisposição para sofrer de ansiedade, mas são depois os fatores externos e a forma como nós lidamos com isso que nos leva a episódios, de facto, já, enfim, mais elevados da ansiedade? Sem dúvida. Se nós, Ricardo, pensarmos no tempo das cavernas, em que os nossos antepassados, os homens, caçavam para comer. E eles, nessa altura, já sofriam de ansiedade, dadas as circunstâncias, claro. Porque sentiam-se ameaçados relativamente a uma situação de perigo. E nós trazemos essa genética connosco. Mas também é importante aquilo que perguntou. Quando olhamos para a nossa história, para a sua história, é bom nós percebermos que características biológicas, genéticas, avaliar o nosso temperamento, que contribuem para uma ansiedade futura. Que tipo de apego, quando nós falamos psicólogos em vinculação,
Quando fazemos psicoterapia, nós trabalhamos muito com a pessoa a questão dos vínculos. Será que o meu apego foi seguro? Será que foi desorganizado, inseguro, evitativo? E estas características também contribuem para me tornar uma pessoa mais ansiosa no futuro. E com certeza, todas as circunstâncias externas à minha volta, como foi a minha educação, como foi a relação com os meus pais? Certo. Foi uma educação mais fria, mais distante, que me levou a não me sentir tão acolhida, tão compreendida. E na escola, como foi? Os meus colegas, eu sofri de bullying, agora o nome é bullying, sempre houve bullying. Sim. Qualquer um de nós, se calhar, passou por esse bullying. Como é que eu me senti? Como é que eu lidei com isso? Tive situações de abuso físico, verbal, sexual. Alguma vez consegui falar com alguém sobre essas situações? E nós podemos, ao longo da vida, e apesar de ser já uma vida adulta, ter níveis de ansiedade diferentes e em determinado patamar ou em determinada faixa etária ter um nível de ansiedade e mais à frente, se calhar, a ansiedade ser maior e às vezes não conseguimos bem perceber porquê, porque numa faixa etária inferior não tínhamos esse tipo de problema, mas pode acontecer. Pode. A ansiedade também pode estar relacionada com a fator idade. Por exemplo, nas mulheres, quando as mulheres entram na menopausa, podem ter tendência a diminuir a ansiedade pela baixa de estrogénios, porque a ansiedade também está muito relacionada com a parte hormonal. Okay. Daí que, quando nós estamos a fazer uma ajuda psicológica no tratamento da ansiedade, é importante fazer um check-up também com o seu médico, para perceber como está a nossa questão física, como está o nosso coração, como está a parte hormonal, como está o cortisol. Isto é importante. E o fator idade, como se diz, a idade também é um posto. A idade também nos traz muita experiência e muita maturidade emocional. Por vezes. Mas pode trazer o contrário também, não é? Pode, dependendo das circunstâncias que se apresentem na nossa vida. Um divórcio, um luto. Todos nós passamos por situações que naquele momento são altamente desafiantes e, de facto, são fontes ansiogénicas. E é humano passar por isto, porque a vida é isto. Estamos absorvidos por muita complexidade e grandes desafios. E se existem tantos desafios, tantos fatores externos e, eventualmente, internos, há também diferentes tipos de ansiedade, doutora? Existem alguns tipos de ansiedade. É importante perceber que a ansiedade também está ligada à angústia, que é uma sensação mais localizada, mais forte, é um sofrimento profundo. A ansiedade e a angústia também estão muito juntas e porque também estão relacionadas com o medo daquela incerteza do futuro. E, de facto, nós não podemos desconsiderar a importância desta dupla, que tem uma função protetora e também uma função excelente para nos alertar face a situações de perigo. Muito bem, então vamos tentar fornecer algumas ferramentas para lidar com a ansiedade, algumas estratégias, sendo que, aproveito para dizer lá para casa, que podem aproveitar também para daqui a pouco colocar questões no nosso programa de hoje, e neste caso à doutora Sofia Almeida Barbosa, psicóloga clínica nesta área da saúde, da psicologia. Poderão utilizar o nosso número de telefone 22-508-3297 ou através de e-mail consultório@portocanal.pt. Doutora, vamos então fornecer aqui algumas ferramentas, algumas estratégias, alguns cuidados que podemos ter para evitar quadros de ansiedade? Vamos a isso. Vamos lá. É muito importante o autoconhecimento. Para eu conseguir ter mais equilíbrio na vida, porque o que as pessoas precisam é de bem-estar emocional, bem-estar geral. E quando falamos de saúde, saúde é tudo. Se me perguntam a diferença entre saúde física e saúde emocional, tudo é saúde. Nós somos um todo e precisamos realmente de cuidar de nós. Se eu não me conhecer e se eu não analisar aquilo que me transtorna e muitas vezes não quiser reconhecer e olhar para aquilo que me está a causar stress, preocupação, angústia, é muito difícil eu conseguir resolver. Nós às vezes vemos situações em que as pessoas, a grande dificuldade é eu não reconhecer que tenho um problema. Pois. Então, Mas reconhecer é o primeiro passo, não é? Reconhecer é o primeiro passo. Claro. Outro passo importante é pedir ajuda. Nem sempre nós conseguimos sozinhos lidar com os problemas desafiantes. Muito bem. O terceiro passo pode ser ganhar consciência do que nos está a acontecer, da forma como nos estamos a comportar face àquele problema e que não está a ser um comportamento funcional. Se não está, porquê? E como é que eu posso resolver isto?
cuidarmos de nós. Vivemos numa aceleração, muito frenéticos. Trabalho, família, muitas multitasking, muitas tarefas ao mesmo tempo. Mas eu não consigo estar bem com os outros se não conseguir estar bem comigo mesma. Preciso de dedicar tempo para mim, na minha agenda. Isso é uma forma de prevenir... De prevenir catástrofes emocionais. Certo. Porque às vezes nós estamos a olhar para o exterior, para os estímulos externos. Ricardo, tudo está preparado atualmente para nos distrair. Sim. Tudo. É as preocupações ligadas às várias áreas da nossa vida, é um telemóvel que volta e meia já vive connosco, que dorme quase connosco, e que nos retira o foco. Muita coisa nos retira o foco, nos distrai daquilo que é essencial na vida. Vamos lá então. Nós temos aqui técnicas para prevenir, no sentido de evitar que um quadro de ansiedade esteja presente na nossa vida, mas se estamos perante um quadro de ansiedade, podemos também aí tomar algumas ações para evitar problemas maiores? Mais vale pedir ajuda sem eu saber se preciso do que não pedir e realmente precisar. Nós precisamos de cuidar dos nossos corpos, dos nossos 4 corpos, não é? Como nós costumamos falar, do físico, do mental e emocional, do nosso corpo energético e do nosso corpo espiritual, que até atualmente, mesmo na Europa, já temos como psicólogos falado na questão da saúde mental, também da nossa espiritualidade. E não estamos a pôr aqui em questão a religião. Certo. Termos fé, depositar fé e confiança em alguma coisa que nos permita avançar e que nos permita superar e ajudar a superar estes nossos problemas. Muito importante também nós termos técnicas de respiração. Okay. A respiração é fundamental para lidar com um problema estressante, com uma situação de crise. A respiração em 4, por exemplo, é ótima para evitar uma crise de pânico. A pessoa inspira em 4 tempos, retém o ar em 4, expira em 4. Muito fundamental é o contacto com a natureza. Tenho muitas pessoas que me falam, eu dou muito esse conselho, é um conselho mesmo, o contacto com a natureza é libertador. Se não está bem, se está confuso, se está preocupado, se tem pensamentos autocríticos, autodestrutivos, incertos, entre em contacto com a natureza para lidar com o problema da ansiedade. Para além de pedir ajuda, com certeza, precisamos de ter tempo para nós, práticas de meditação, acupuntura, farmacologia. Não podemos ter medo da farmacologia. Certo. Há pessoas muito reticentes nesse sentido. É um apoio, é uma muleta temporária, que por vezes é importante até para lidar com situações mais exacerbadas. A psicoterapia, a psicologia não é para malucos, é para pessoas que estão bem e querem ficar melhor ainda. E com esta questão da pandemia, cada vez mais as pessoas começaram a perceber que é fundamental e todos nós queremos o bem-estar. Psicoterapia é um excelente aliado para a nossa felicidade e alegria. Não estamos sempre felizes, mas queremos um equilíbrio, queremos lidar com desafios. E as terapias alternativas, por que não? Não existe chapa 5, cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que dão-se muito bem com a massoterapia, já falei aqui da acupuntura, já falei da meditação, o grounding, este contacto com a natureza, o andarmos descalços, o termos tempo para ouvir os outros, que é algo que eu reitero, saber ouvir um filho, saber ouvir um familiar. Todos nós estamos tão preocupados em querer falar e não ouvimos as pessoas ao nosso redor. No nosso local de trabalho, implementarmos saúde, trabalharmos em equipa, não é uma competitividade. Quanto mais acolhermos a equipa, sermos amigos, colegas uns dos outros, ouvirmos o que o nosso colega nos tem a dizer, nós precisamos de nos humanizar. Há muitas ferramentas, muitas competências que podemos desenvolver no sentido de manter naturalmente a calma. Agora vamos olhar para o copo, se me permite, meio cheio, meio vazio, meio cheio. E tentar perceber se nestes quadros de ansiedade, de angústia, podemos ver o copo meio cheio, que é como quem diz, ter aqui algo de positivo com isso. Sim.
nós temos tendência a achar que a ansiedade e a angústia são sempre muito negativas. E, de facto, quem delas sofre não consegue ver grande positividade. Compreendo. Mas também, Ricardo, vamos analisar o seguinte. Mesmo que seja desconfortável para nós lidar com a ansiedade, com esta inquietude, ela tem informações valiosas e nós precisamos de escutar. Estamos aqui os dois em direto, no programa consultório, mas podemos convidar para estar aqui à mesa a tristeza, Sim. a angústia e perceber o que é que ela me quer dizer. O que é que a angústia muitas vezes me quer dizer? Olha, Sofia, o teu lugar não é ali, é aqui. Olha, já reparaste que aquela situação que tu gostavas que andasse mais para a frente não anda? Porquê? Vamos avaliar porque é que isto está a acontecer. Eu peço desculpa que não convidei nem a tristeza nem a angústia para a nossa mesa hoje, mas vou convidar os nossos telespectadores a colocar questões, se o quiserem fazer, à doutora Sofia Almeida Barbosa, psicóloga clínica, que connosco está no programa consultório e que vai estar connosco também numa quarta e última parte desta edição para responder às suas questões. Não hesite, aproveite. Já sabe que nós pretendemos sempre tentar, pelo menos isso, tentar dar uma ajuda a quem nos acompanha. E se às vezes uma palavra é fundamental, então pode ligar-nos porque vai obter essa palavra com a doutora Sofia Almeida Barbosa. Falamos de ansiedade, mas pode falar de tantos outros temas ligados à psicologia clínica. Sinta-se perfeitamente à vontade, já sabe que é só ligar 22-508-3297 ou, se preferir, porque não tem a oportunidade de nos contactar em direto, pode utilizar o nosso endereço eletrónico consultório@portocanal.pt. Contamos consigo daqui a pouquinho, depois de um curto intervalo. Até já.